Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Agora sim. Agora eu me senti bem-vindo, muito obrigado. Eu sou brincalhão, tá, gente? Não se incomodem com isso, é uma característica minha. É difícil evitar, né, Patrícia? Mas normalmente eu tento ser uma pessoa bem espirituosa. Muito bem, essa breve palestra, eu vou realmente tentar ser breve, é para apontar alguns conceitos que estão por trás da performance musical que vai ser apresentada nesse recital. Em primeiro lugar, quero muito agradecer a instituição, principalmente representada pela professora Luciana, e é um prazer estar voltando de pouco a pouco à presencialidade, né? A poder compartilhar momentos como esse, né? de busca pelo conhecimento, de primor artístico e também de calor humano, né? Que é algo que a gente sentiu muito falta nos 2 últimos anos, correto? Então, para mim, prazer significa muito. Meu primeiro recital presencial, né? Nosso, né, Paty? Desde 2019, né? Abril de 2019, na sala de Cecília Meirelles. Foi a última vez que a gente tocou em público. Aí depois esse mesmo recital foi preparado para a Unicamp, de forma remota, né? Uma terminologia que nós conhecemos bem na universidade, no remoto. E o recital se encontra disponível no YouTube, para quem quiser ouvir depois a versão remota, né? Desse mesmo recital. Deu microfonia aqui. Então, muito bem. Eu não vou repetir as informações que estão aqui, já puderam ter acesso, então eu já vou adiante para não me alongar muito. Gostaria de contextualizar, a escolha do repertório se deu em função de alguns resultados da minha pesquisa de doutorado. Um deles foi condizente com a questão dos perfis observados nos cursos de música pioneiros em EAD, já que a minha pesquisa ela buscou, sobretudo, o universo da educação à distância. E uma questão que era muito patente nesses cursos de licenciatura em música, que eram cursos pioneiros, os cursos superiores em música pioneiros no Brasil, como a UNB, a URGS e a UFSCar, era a heterogeneidade do corpo discente. Então, os estudantes, haviam estudantes das mais diversas origens artísticas, assim por dizer, desde pessoas que nunca estudaram música, até pessoas que já eram músicos excelentes e que estavam em busca de um diploma superior, de um curso superior em música, através de uma licenciatura em EAD. O segundo perfil, que era muito interessante, era nos cursos online para trompete. A gente não tem no Brasil uma proposta de ensino em EAD para o trompete, né, voltado para o trompete. Mas existem vários cursos online, né, muitos deles coordenados por colegas nossos, né, Pedro, que são muito respeitados, né, que tem realmente uma intenção em propagar conhecimento através da internet. E já o perfil predominante nessas plataformas é um perfil mais voltado para o diletantismo. Músicos amadores, pessoas que tocam em igreja, pessoas que tocam em banda de música, curiosos também, pessoas que decidem começar a aprender um instrumento do nada porque encontraram lá um curso online no Google. Então, tem os mais diversos perfis, mas é muito mais voltado para a prática diletante. Acho isso muito interessante como resultado. A gente espera, né, que a gente vai encontrar alunos que eu quero fazer um curso superior em música, quero me tornar um profissional, então eu vou caçar um curso online aqui. Não é bem isso. Então, o repertório que a gente vai interpretar foi muito pensado para esse público-alvo, tão heterogêneo, né? Então, para isso, a gente pensou no nivelamento das obras. Então, eu me ative a alguns conceitos, principalmente do Prolicem em Mus, que é um dos cursos pioneiros de música em EAD, que praticava uma divisão do corpo discente em diversos níveis de aprendizagem, onde na turma A tínhamos aqueles estudantes que nunca estudaram música, e na turma F tínhamos os estudantes que já eram músicos profissionais e que estavam em busca de um diploma de licenciatura. Então havia essa transversalidade do ensino dentro da licenciatura em música em EAD. Isso mostra uma grande heterogeneidade de perfis, né? Onde o pessoal da turma A era pessoas que não pertenciam ao universo musical, enquanto o pessoal da turma F já eram músicos, muitos com bacharel já, inclusive, mas que queriam um título de licenciatura. Então, que de certa forma podiam comungar com o fazer musical deles dentro do seu respectivo nível de aprendizagem, né? E outra coisa que é muito importante, né, na preparação desse recital foi uma questão de análise interpretativa como estratégia didática, técnica de estudo e preparação para a performance musical. Eu vou compartilhar depois com vocês com alguns detalhes. Sobre a organização do recital, eu li um artigo de um colega nosso, né, Pedro, o professor Heinz Webel, professor de trompete da UFBA, em Salvador, que eu achei muito interessante. Eu vou ler aqui um trecho da minha tese, que está no prelo atualmente, ela ainda não foi publicada,
Mas eu vou ler para vocês essa descrição que eu fiz do artigo do Heinz Webel. O artigo publicado por Heinz Webel em 2019 pode auxiliar o instrumentista na escolha do repertório para recitais. Na referida publicação, o autor sugere que as obras sejam separadas em 5 diferentes níveis de dificuldade e organizadas de modo a facilitar a experiência de palco do trompetista. De acordo com o pesquisador, o performer poderia organizar as 5 obras do recital das seguintes maneiras: nível 1 ou 2, que seriam as obras mais fáceis, né? Nível 5, que seria a obra de mais difícil performance, de execução ou interpretação, qualquer termo que vocês preferirem. E depois haveria uma decrescência, né, desses níveis de aprendizagem. Então, a gente estaria diminuindo o nível de dificuldade, né, dessas obras. A construção de performance proposta por Webel foi adotada em ambos os recitais programados no processo de doutoramento do autor desta tese, que no caso sou eu. E a gente vai praticamente o mesmo, né, recital apresentado no recital de doutorado, no programa do doutorado, está sendo apresentado aqui hoje à noite, com exceção de 2 obras, para a gente tornar a experiência um pouco mais palatável, já que ela é precedida por uma palestra, né? Senão ficaria muito longo. Bom, e vocês devem estar se perguntando, né, quais foram os meus referenciais, né, para buscar essa questão dos níveis de aprendizagem. Então, tem muita coisa que foi descrita na tese, vou tentar ser breve. Mas o nivelamento da aprendizagem musical caminha lado a lado com a classificação do grau de dificuldade de obras que são executadas pelos estudantes em sua caminhada artística, desde os primeiros anos até uma eventual profissionalização. Editoras que publicam partituras para trompete fazem a separação das obras de acordo com seus supostos graus de dificuldade. É muito comum vermos no hemisfério norte editoras, né, de partituras que fazem uma separação. E normalmente tem uma equipe de professores, de músicos profissionais, que se ocupam em analisar as obras. E muitas vezes os próprios compositores obedecem a algumas tabelas de parâmetros técnicos. Então eles escrevem as obras musicais com algumas limitações técnicas, pensando justamente em perfis que não necessariamente é aquele estudante super desenvolto ou aquele profissional igual Pedro Mota que vai tocar qualquer música que a gente colocar na frente dele. Eles pensam num perfil justamente de abrangência, né? De não só privilegiar, os compositores não pensam só em privilegiar trompetistas de alto nível, pensam também num público diletante. Por exemplo, eu falei das publicações, né? Eu cito, por exemplo, a Mark Haift, onde existe uma grande abundância de repertório de banda, de instrumentos de sopro publicados. É uma editora suíça. As publicações da editora Mark Haift obedecem a um parâmetro de classificação com base no grau de dificuldade da obra, a saber, 1, sehr leicht, em alemão, que seria muito fácil, então destinado ao universo do iniciante, né? De bandas infantis, né? O repertório para grupos, né? Para bandas, conjuntos de sopro e percussão, obedecem também a essa ótica, né? De ter uma pormenorização da questão da dificuldade técnica que é inerente aos instrumentos de sopro. Então, os compositores, muitas vezes são executantes de instrumento de sopro, têm esse cuidado em compor obras, né, de acordo com os parâmetros. E vai de 1 a 2, né, onde 1 é o muito fácil, até 1 a 6, perdão. 6 que é o sehr schwer, muito difícil. Já seriam obras com um grau de dificuldade equivalente, no caso do trompete, àquelas obras que são exigidas em editais de concursos internacionais ou para entrar em orquestras profissionais, como concertos de Haydn, ou obras que são consideradas historicamente relevantes e canônicas, e que requerem um certo virtuosismo do executante. Quanto ao nível de dificuldade das peças, encontraram-se algumas inconsistências de classificação no site da editora. É interessante apontar isso. Então, toda vez que houver uma proposição de nível de aprendizagem para uma obra, é interessante que o professor e aluno deem uma olhada naquela peça e realmente reflitam se ela é adequada ou não para o momento que aquele aluno está vivendo, né? Então, é uma questão de entendimento didático que não parte só do professor de uma maneira impositiva, mas sim de um diálogo com o estudante para decidir o repertório mais adequado, né? Então, como esses quesitos envolvem certa subjetividade, é importante que o professor esteja atento às adequações, né? A obra escolhida deve apresentar um real desafio para o estudante, sem, no entanto, desmotivá-lo. Aí que entra essas questões de estratégia didática, né? Agora eu vou falar brevemente dos compositores escolhidos. Acho que tem aqui.
Vou falar primeiramente do Jean-François Michel, que foi meu professor de trompete e ele foi um prodígio do trompete. Ele foi medalha de bronze no concurso de Genebra com 18 anos e tornou-se o primeiro trompete da Orquestra Filarmônica de Munique, na mesma idade, muito jovem. Então já era e é uma pessoa que desenvolveu uma visão muito além do trompete. E sobretudo porque ele toca piano, a Patrícia vai falar um pouco disso também, dessa questão pianística do compositor. Ele tocava numa banda de baile, né? Ele tinha todo um envolvimento com a música popular, com a música folclórica e a música do mundo. Então, é um cara muito mente aberta para a composição. É o tipo de cara que eu chegava para ter uma aula de trompete, ele sentava no piano e tocava Tom Jobim no piano. Aí virava para mim e falava: a música do seu país é maravilhosa. E tocava Wave no piano. Era assim, impressionante. Muito bem. No exterior, além de existirem diversas editoras de partituras, há constante estímulo para que novos repertórios sejam compostos, não apenas para músicos profissionais, mas também para educação musical e atividades musicais diletantes. É interessante essa frase. Existe um vasto público de músicos amadores que movimenta o mercado de partituras e produtos musicais. Nesse panorama, destacam-se compositores como Jean-François Michel, trompetista, professor e compositor. Suas obras abrangem todos os níveis de aprendizagem do trompete, desde o iniciante até a performance em alto rendimento técnico e artístico. Tem uma macrovisão no sentido didático, onde há uma preocupação, sim, em compor obras para os iniciantes, para aqueles que estão adentrando o universo do trompete e aqueles que estão numa espécie de desfecho, né, buscando uma finalidade talvez mais no âmbito da profissionalização. E, muito parecido com o caso do Jean-François Michel, é o nosso colega Gilson Santos, brasileiro, carioca, que praticamente, eu considero a obra do Gilson um marco na pedagogia do trompete, porque é o primeiro indivíduo que é compositor, que é trompetista e que está desenvolvendo um olhar didático para as composições. Então, aquela coisa, ele não vai só escrever para o Pedro Mota tocar, ele vai escrever também para os alunos do projeto de extensão, para os alunos da igreja, para pessoas que estão, né, começando o trompete lá na Escola Vila Lobos, porque ele mesmo deu aula lá. Então, ele tem essa preocupação em compor para níveis mais incipientes, né? Incipiente com C, tá bom? Porque com S é diferente. Bom, assim como, estou retomado aqui, assim como Michel, o mencionado compositor brasileiro tem confeccionado obras não apenas dedicadas a destacados profissionais, mas também destinadas à pedagogia dos instrumentos de sopro em diversificados níveis. Então, aí é a justificativa da escolha, né, desses dois compositores, por serem trompetistas, professores do instrumento, e as obras, elas revelam uma preocupação didática, isso que eu achei muito interessante. Agora, a questão de análise fraseológica, que foi muito importante também no desenvolver da minha pesquisa. Eu acho que o Pedro conhece bem o Thurmond também, né, que a gente usa muito como referencial dos trompetistas. É um autor que é muito utilizado pelo Charles Schluter, que é, de certa forma, um precursor do que a gente chama hoje de Escola Brasileira de Trompete. Né, foi professor do Nailson Simões, do Heinz Webel, cujo artigo também foi utilizado. Então, a gente está vendo já uma ramificação didática do trompete que acontece e reverbera, né, aqui no Brasil. Então, Thurmond desejou, através de seu trabalho, encontrar soluções para um problema por ele percebido, explicar a relação existente entre a sensação rítmica provocada pela anacruse e a percepção de movimento musical imaginário. Tal sensação é a mesma que provoca nos ouvintes a reação de bater os pés ou se mover conforme o ritmo da música. Então, a gente vê a relação da música com a dança. É interessante isso. O objetivo de seu livro, lançado em 1991, foi realizar uma proposição de ensino da interpretação musical com base na identificação das frases e de seus fragmentos, classificando-os como arces, se iniciados em tempo fraco, ou teses, se iniciados em tempo forte. O autor defende a importância de seu sistema para propor análises interpretativas fraseológicas apoiadas no movimento poético dos sons e de sua intrínseca relação com o ritmo. Também defende que, na notação musical moderna, a barra de compasso se tornou um empecilho para que os estudantes de música percebam a liberdade de movimentação musical que o fraseado permite, a qual, muitas vezes, independe da quadratura imposta pelas fórmulas de compasso e suas consequentes separações através das barras, né? Tal autor divide as estruturas da linha melódica em distintas proporções: período, frase, semifrase e motivo. Então, no desenrolar da preparação do recital, eu utilizei muito essas questões do Thurmond, como a gente colocasse a obra num microscópio. Então, eu tento trabalhar os extratos menores, por exemplo, de um fragmento melódico,
buscando o máximo de assertividade, de acurácia, de precisão. Isso fez parte da preparação ao longo de todo o doutorado. Eu estive confrontado a estudar boa parte do repertório seguindo os preceitos fraseológicos de Thurmond. Outra questão que saltou aos meus olhos é a questão das análises interpretativas se tornarem um pouco mais ricas e mais interessantes, uma vez que minha tese era destinada ao ensino de música em ambiente virtual. Então, eu fui para uma questão de analisar os documentos em PDF das partituras. Hoje em dia tem uma abundância de partitura em domínio público, no MSLP. Então, nada impede que vocês descarreguem na internet obras que estão em domínio público e, através de editores de PDF, comecem a colorir. Então, eu vi que teve um professor que é músico também, matemático, é o Wilmer, Celso Wilmer, que desenvolveu um trabalho abordando a questão da utilização de cores. Acho que tem um texto aqui que explica. Através de cálculos matemáticos, Celso Wilmer planejou um código de cor para cada tecla do piano. As notas foram substituídas por seus respectivos... Desculpa o sotaque carioca. Por seus respectivos graus da escala. Falei que era brincalhão, vocês não acreditaram. E os acordes por suas funções harmônicas, representadas pelas cores do arco-íris, conforme a tabela a seguir. Eu resolvi aproveitar, de certa forma, as mesmas cores, as cores do arco-íris, utilizadas por Celso Wilmer para desenvolver um outro tipo de processo analítico utilizando-se de cores. E depois eu encontrei um outro trabalho de uma americana, Megan Widget, que é muito interessante o trabalho dela. Vou ler para que vocês compreendam. Segundo o trabalho escrito por Megan Widget, é uma pesquisa qualitativa que, através de 25 entrevistas com músicos de diversos níveis e análise de dados qualitativos de 193 partituras utilizadas, gerou mais de 25 mil exemplares de anotações. Então, ela conviveu e fez uma pesquisa de campo e também qualitativa, no qual ela analisou as partituras e as anotações que eram feitas por esses músicos, o que gerou uma base de dados muito grande. Esta pesquisa se preocupou em elucidar quais eram as motivações, conhecimentos e métodos que os músicos utilizavam para internalizar as informações dispostas na partitura. Isso é totalmente importante para nós que vamos preparar um recital, né? A gente internalizar tudo que está ali de material disponibilizado pelo compositor, né? Graficamente representado, e transformar aquilo em som. Segundo a autora, proveram-se bases para compreender a utilidade dessas ferramentas, de modo a desenvolver um robusto sistema de bibliotecas digitais. Tem tudo a ver também com o que eu fiz no meu doutorado, uma vez que a gente se utilizando de materiais em PDF, né, e determinando alguns processos analíticos, a gente gera uma base de dados muito interessante para o ensino de performance musical, para que haja uma reflexão em torno do que é um discurso artístico, né, seja de solista ou seja também música em grupo, né, pelo coletivo. Ademais, sua pesquisa se aplica a estudos sobre a forma como humanos interagem com sistemas de informações interpretáveis, estruturadas, amplamente simbólicas e formalizadas. Então, nesse intuito, aqui estão alguns exemplos de anotações que o Widget exemplificou, né, em seu trabalho, questões de timing e de ritmo, né, tem simbologias que são empregadas pelos alunos, pelos músicos, perdão, né, e as cores também sempre presentes, né, e trabalho muito interessante para quem quer partir nessa questão de... E a terceira pesquisa foi muito interessante. Talvez eu não vou ler o que está aqui, mas eu vou explicar brevemente. Gazzini, ele estudou as partituras dos regentes e professores de regência. E ele acabou chegando em algumas conclusões interessantes, né? E não há uma padronização, é isso que é interessante. Os regentes não têm uma padronização, essa cor aqui é para dar entrada, essa cor aqui é dinâmica, porque o regente lida com um número de informações muito alto. Ele tem que chegar no primeiro ensaio da orquestra sabendo o que vai pedir para cada naipe, tem que estar pronto para imprevistos, né? Então, em geral, os regentes desenvolvem um olhar analítico, macro e micro, né, para a obra. E isso fica bem interessante quando a gente vê uma partitura de grandes professores de regência, como Swarovski e Prausnitz, né? São as partituras analisadas conforme o conceito desses regentes. Aí me ocorreu a ideia, por que nós, instrumentistas, não recorremos também a essas estratégias, né, de preparação, né, para que haja o máximo de pormenorização e o mínimo de imprevistos numa performance musical. A gente está sempre sujeito a muitos imprevistos, né, numa performance. Mas é uma maneira de você oficializar decisões artísticas, né? As cores são lembretes, são técnicas de estudo e são formas de salientar aspectos da música que são importantes para você como intérprete, né?
É nesse sentido. Aí, como não há uma padronização dos regentes, eu resolvi criar uma padronização para ensino musical de performance. Então, um sistema analítico onde cada cor é um signo. Cada cor tem um significado. E unir as cores, alguns símbolos, muitos deles recorrentes na pesquisa de Winget, né? Então, as cores aqui são as mesmas de Celso Wilmer, com o acréscimo do marrom e do cinza para questões de articulação, porque faltou cor, então eu tive que acrescentar umas cores a mais para poder ir além, né? E criar algo novo. E os símbolos, né? Vírgula de respiração, uma barra para marcar questões inerentes ao tempo, ao ritmo, subir a afinação, baixar a afinação, retardando, afretando, para questões de agógica, retardando, tudo isso. Muito bem. E aqui vocês estão vendo uma análise interpretativa da última peça, que é um choro do Gilson Santos, que ele chama de meu nono recital, ou Choro Reflexões, dedicado ao professor Joatan Nascimento, colega do Heinz Weber, o professor da UFBA. E é um choro para trompete e piano, né? Um chorinho camerístico, né? E com um apelo didático, porque ele é execuível para aquele aluno da banda de música, para aquele aluno que não necessariamente é um profissional, porque o choro, tal qual escrito para flauta, bandolim, são altamente virtuosísticos, né? Quem toca choro sabe disso. E muitas vezes foge da realidade do trompetista, né? O Pedrinho tem uma riquíssima produção sobre o trompete no choro. Eu recomendo que vocês leiam os trabalhos do Pedro e assistam também as suas apresentações, tanto acadêmicas quanto artísticas. E aqui é um chorinho didático para trompete, muito legal, que vai ser a última música do recital, tá bom? E aqui com essa proposta de análise. Bom, aqui estão as referências que eu utilizei em toda a questão que é inerente ao recital em si, tá bom? A preparação. Eu tentei ser breve. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado, gente. Antes de passar a perguntas, eu gostaria de chamar a professora Patrícia Valadão para que ela discorresse sobre os aspectos pianísticos das obras que vão ser interpretadas hoje. Obrigado. Boa noite a todos. Estou muito feliz, muito honrada de estar aqui com vocês hoje. Gostaria de saber se temos, além da Samara, pianistas aqui. Não? Então tá. Então vou contar algumas coisas curiosas de como é trabalhar esse repertório de câmara como pianista. O nosso duo, quando começou há 11 anos atrás, né, Érico? 12, né? 11, né? 11 anos atrás, eu vou contar uma particularidade. 12. Contar uma particularidade. Eu acompanhei trompete algumas vezes na minha vida, como pianista acompanhadora. Mas eu tinha muito trauma de trompetistas, sabe? Tinha um trauma, assim, porque para mim não era agradável. Era muito, quase que obrigação ter que acompanhá-los. Não me agradava muitas vezes a sonoridade, não me agradava muitas vezes o timbre, a técnica, mas o que mais me deixava ansiosa, num grau extremo de ansiedade, era saber qual o momento que o trompetista ia quebrar a nota, porque ele ia quebrar, mas seria qual o momento que isso ia acontecer. Então isso me gerava uma ansiedade enorme. E eu lembro que quando eu parei de acompanhar trompete, eu pensei, nossa, estou livre, né? E aí, tocando algumas vezes na Orquestra Filarmônica, nós nos tornamos amigos e ele logo veio com a pergunta, vamos montar um duo? Eu falei, né? Eu falei, não é possível. Aí eu falei com ele, falei, será? Mas eu fiquei com vergonha. Enfim, montamos o duo, tive coragem de contar isso para ele tem pouco tempo, né? Porque à medida que o duo vai crescendo, a gente tem mais intimidade também. Mas é um prazer sempre tocar com o Érico. Ele quebrou essa minha angústia, sabe? Não quebra, nunca quebrou nota, não quebra hoje não, tá? Por favor, tá? Então, acabou um pouquinho com essa minha angústia.
né? E é sempre um prazer fazer música de câmara com ele. Ele é sempre pronto, sempre chega preparado. Então a música flui, o ensaio flui. E eu tenho gostado bastante do tipo de repertório que a gente tem trabalhado. E hoje, né, estamos trazendo 2 compositores, um suíço, Jean-François Michel, e um outro brasileiro, Gilson Santos. E é tão interessante que os 2 escreveram muito bem, claro, para o trompete, claro, é a área deles, mas escreveram muito bem para o piano. O Gilson Santos não é pianista, mas ele tem uma expertise, ele tem uma experiência, ele já consegue ouvir tanto o que ele quer, que ele conseguiu deixar claro na partitura uma sonoridade agradável, um ritmo agradável. A música soa deliciosamente bem. É uma música que comunica conosco, porque o tempo inteiro a gente sente a nossa rítmica brasileira. Então mexe com a gente. E eu achei muito interessante, porque ele não é pianista, mas como que o repertório encaixa perfeitamente à mão do pianista. Ele usou menos notas, menos quantidade de notas, porém o efeito rítmico, que é o mais importante, que é o que eu quero ressaltar, ele vem fácil, mesmo às vezes usando uma nota para a mão direita e uma nota para a mão esquerda em alguns momentos. Então eu achei a escrita e acho a escrita dele sensacional. E outra coisa, é um repertório que o próprio professor de trompete, como disse o Érico, pode acompanhar. Se o professor de trompete tiver uma base de piano, ele consegue acompanhar o aluno dele. E também é um incentivo para aquele jovem pianista, aquele que está começando, está ainda, né, no processo, para ele conseguir tocar algo que seja interessante, bonito, que tenha uma comunicação muito forte rítmica, de uma maneira fácil. Então, estou assim, apaixonada com as obras do Gilson Santos. Jean-François Michel, ele é também pianista. Tocava nos bailes, nas bandas. Então, ele já tem uma experiência, uma vivência como pianista. Desta forma, ele pôde explorar o piano, tanto o próprio instrumento, utilizando a madeira do piano, as cordas, o teclado nem se fala. Ele pôde também explorar os recursos sonoros. Vocês vão perceber como que às vezes vocês escutam como se fosse uma harpa que estivesse tocando. Ele conseguiu explorar esses recursos que o piano tem, que são enormes. O caráter percussivo do piano, o caráter do piano no momento em que ele é um instrumento que está apenas fazendo um acompanhamento, como que é este acompanhamento? Quando ele está solando, ele traz um equilíbrio muito interessante entre o piano e o trompete, fazendo com que os 2 desenvolvam um diálogo muito bom. E o Jean-François, nesse recital, nós vamos mostrar alguns níveis de dificuldade. Vamos começar com as obras mais difíceis até as mais fáceis dele, né, Érico? Apesar que vamos começar com uma bem tranquila, né? Mas depois faremos uma bem contemporânea. Mas todas as obras dele, para quem é pianista, encaixam perfeitamente na mão do pianista. Vocês vão perceber que a obra que é contemporânea é muita nota, é muita nota. E talvez você pense, nossa, precisa de 10 mãos aqui. Ou, nossa, nunca vou dar conta de tocar isso. Mas é impressionante, porque você treina a forma da mão. Você só treina formas de mão, e depois toca os dedos arpejados e tudo funciona muito bem. Então, essa experiência dele como pianista, né, fez com que ele desenvolvesse também um repertório extremamente diversificado, com níveis de dificuldade diferentes, porém explorando bem o piano. É isso. Gostaria de agradecer a vocês e estamos abertos a perguntas. Eu vi que você colocou a ordem de dificuldade, uns
Aquilo é para está relacionado com Obrigado. um concerto didático? Ou você acha que isso dá para um concerto de um profissional já com experiência? Eu acho que serve para quaisquer instrumentos, cantores. É interessante na proposta do Heinz Webel, a qual eu me ative, ele escolhe, não necessariamente aquela música é fácil, mas talvez é a música mais fácil do programa ou a segunda mais fácil, para quebrar o gelo com a plateia. Eu acho que todo mundo tem um pouco de medo, né, de tocar a primeira nota de um recital. Talvez tocar a melhor nota na peça difícil, né, na obra difícil, talvez não seja o ideal. Então é bom quebrar o gelo, né? Já no caso da segunda peça, que vocês vão ouvir, ela é bem difícil. É uma peça muito exigente. Talvez não seja o ideal começar com aquela peça, e tampouco deixá-la para o final, quando as energias do trompetista já vão estar exauridas. Então, assim, com a questão da embocadura do trompete, da resistência, né? de gerenciar o fôlego, a energia, né? o bem-estar corporal. A gente trabalha no recital, normalmente, gerenciando essa questão corporal. Para a gente é importante. Tanto é que o autor do artigo em questão é um trompetista, né? Heinz Webel. E é muito interessante a ótica dele, nesse sentido de organizar o recital de uma forma que seja coerente com as limitações do próprio instrumento, as dificuldades que são típicas, né, do trompete. Né? Então, é nesse sentido. Porque eu pensei, a gente quando monta, eu nunca tinha pensado em questões de dificuldade. Eu sempre pensava, claro, dificuldade sim, mas normalmente a gente faz uma escolha pensando nisso, assim, quase que inconscientemente. Mas o pensamento, ele vai também em termos de criação de sensações, né? Ela começa aqui, chega aqui, Sim. no clima, essa coisa não pode acabar muito embaixo. Muito interessante. Juntar essas duas coisas, então acho que fica... Eu acho muito interessante sua colocação. Por isso que nas obras do Gilson Santos a gente pensou numa estratégia diferente. A gente pensou em começar pela mais fácil, indo em direção à mais difícil. Por quê? Para não terminar também o recital de uma forma anticlimática. Então a gente tentou encaixar as músicas que têm características da nossa cultura brasileira, né, da linguagem da música brasileira, na segunda parte do recital. Então por isso que a gente toca então o terceiro recital, que a princípio é destinado para um iniciante, e depois a gente toca o sexto recital, que já é um aluno mais elementar, que não necessariamente é mais iniciante. Depois a gente toca o oitavo recital, que já seria um aluno de nível intermediário. E a gente finaliza com o choro, que já é uma peça transitória, uma peça que já começa a propor alguns desafios, porque o choro é um gênero musical virtuosístico, mas nesse sentido de não terminar de uma maneira anticlimática. Então a gente pensou também na questão de sensações do concerto, né, também do recital. Obrigado pela pergunta, ela foi super pertinente. Boa noite. Ótimo. Excelente pergunta, Aurélio. É você mesmo, né, Aurélio? Você está com a máscara. Obrigado pela pergunta. Então, é muito interessante. A gente ainda não pensou, a gente ainda não fez isso, porque eu tive que correr também com as análises da obra para publicar das obras para publicar na tese. Mas eu acho muito interessante, por exemplo, que o trompetista analise as partes de piano e a pianista analise as partes de trompete, né? Como a minha tese ainda está no prelo, não tinha como eu chegar, a Patrícia faz. Não, agora é uma publicação e a gente pode, inclusive, agora desenvolver pesquisa sobre propostas interpretativas, né? Vocês estão entendendo, né? Vou pedir para ela colorir as partituras todas, é isso? De forma alguma, nada é impositivo, tudo é combinado. Mas a gente, como parceiro de música de câmara e também pessoas que são ativas na academia, isso permite toda uma criação de conhecimento, né, sobre análise interpretativa para parceiros de música de câmara, e não só nesse universo da música de concerto. Isso pode se estender para várias linguagens musicais, né, para vários ambientes musicais. Vou completar também a resposta do Érico, o que não descarta que essa análise ela não foi escrita, mas ela foi feita entre a gente para que a gente conseguisse ter um resultado na performance.
né? Então, tudo foi muito combinado, né? Inclusive, à medida que a gente vai tocando o repertório, a gente vai entendendo melhor, a gente vai amadurecendo e começa a entender a função de um, a função do outro, né? Os elementos harmônicos, os elementos melódicos. E, querendo ou não, a gente vai organizando. Então, não colocamos no papel, mas a performance ela também não aconteceria se isso não tivesse sido compreendido. É muito importante, quando a gente faz música de câmara, deixar esses aspectos resolvidos, para de fato ser a música de câmara. Muito boa a sua pergunta. Obrigado, Aurélia. Ainda complementando, eu lembro uma vez que eu até mandei um WhatsApp para a Patrícia com aquela minha bula com as cores, e eu mandei as partituras analisadas, para ela ter uma ideia, assim, que o Érico faz uma frase que ele termina a frase aqui ele respira. As minhas respirações, elas têm elas dialogam com as frases, né, as respirações, que é algo essencial. Então eu mandei para ela já ter uma ideia assim daquele retrato sonoro, de certa forma ali, né, que a partitura acaba às vezes colorida, né, com as análises, com as decisões artísticas. E essas decisões artísticas são trazidas para o ensaio. Então é importante, Patrícia, aqui eu vou tocar mesoforte e vou diminuir para piano no final da frase. Está tudo marcadinho a cor na minha partitura. É igual o regente que vai para o ensaio de orquestra, sabendo exatamente o que é da orquestra, né? Então, se eu chego, Patrícia, o que você acha? E nada é impositivo. Assim, aí eu tenho um lápis, não, vamos fazer crescendo. Eu vou lá e com o meu lápis eu risco, e depois eu posso ir lá no meu PDF e reeditar. É um processo árduo, né, mas que é interessante para preparar a performance. E interessante lembrar que o pianista, ele respira fisiologicamente, né? A gente está tocando, a gente está respirando, mas literalmente a gente não fica prestando atenção na nossa respiração. Mas quando nós acompanhamos alguém que canta ou alguém que toca um instrumento de sopro, a gente tem que respirar com a pessoa, né? Eu tenho que lembrar que eu não posso matá-lo, né? Entendeu? Minha mãe não ia gostar disso. Não, nem a Camila, né? Então, eu tenho que lembrar que ele precisa de respirar. Qual vai ser esse tamanho dessa respiração? O que eu posso fazer para ajudá-lo? E isso de fato, a gente resolve com o ensaio. A gente vai entendendo e acaba que a gente sempre respira juntos. Excelente. Alguma pergunta a mais? E Gustavo, tudo bem? Excelente. A adoção das cores diminuiu um pouco o número de imprevistos, né? E eu acho que tornou o produto artístico final mais contundente, uma vez que a gente consegue chegar em alguns denominadores comuns, né, com quem está tocando com a gente. E eu acho que você chega no palco com mais certezas do que dúvidas. Você já sabe o que vai fazer. Que eu vou tocar forte. É isso, né? Se você sentir que está num dia ruim, você pode, claro, né, trazer aquela dinâmica para baixo. Mas o plano A está montado. E você depois toca em casa, vai sentindo, né, como que você lida com aquilo e quais mudanças, né, porque imprevistos acontecem, você vai ter que fazer no palco no momento da performance, né? Hoje, por exemplo, eu sou uma pessoa muito calorenta e eu tenho problemas sérios com sudorese. Quem é trompetista vai entender, metaleiro também, né, Isaac, que toca tuba. Eu, por exemplo, minha embocadura, ela é seca. Os meus lábios úmidos é uma situação adversa para mim. Então, a sudorese, ela me atrapalha. Aí eu estava até falando, eu perguntei, a primeira pergunta que eu fiz, tem ar-condicionado? Hoje ele não está funcionando, mas no futuro... Então, essa é uma questão também, né? São imprevistos. Então, às vezes, quando você analisa a partitura, fala, beleza, eu não vou dar tudo aqui. Né? Aquele momento de clímax talvez vai ser um pouco menos climático, digamos assim. Mas a diferença é essa, acho que traz mais certezas do que dúvidas para o palco, né? Diminui até a ansiedade de performance, né? Uma vez que você está um pouco mais senhor de si. Mas tem que estar aberto aos imprevistos, sempre. Sim. Isso é interessante. É a primeira pergunta dele, né, que eu não respondi. Olha, se eu tocar decor, né, que é uma escolha, eu não vou estar usando as cores, nem sequer a partitura. As cores são uma forma de você internalizar a música, né? É a forma como você, humano, né? Até aquela frase, né, da Winget, que ela explora como que os seres humanos lidam com sistemas organizacionais, né, previsíveis, né? Então, de certa forma, é isso que eu tento trazer.
Isso não impede que a performance seja feita sem as cores, porque as cores são uma estratégia de preparação, né? Então você está internalizando, né, aquelas questões inerentes à música. Então você acaba incorporando aquilo e a música se torna algo que está correndo nas suas veias. Esperamos, né, que seja assim. E gostaria de ressaltar o porquê da bateria, né? O nosso convidado especial, o Dedé, meu cunhado querido, grande músico, compositor. As composições são maravilhosas, vocês podem até conferir no Spotify. E é interessante porque o ensaio acontece na casa dele. E é um estúdio muito lindo. E nós dois estávamos ensaiando e ele começou a brincar na bateria, na hora do momento das músicas do Gilson Santos. E aí, quando a gente escutou, a gente falou assim, uau, tem tudo a ver, né? Aí você conversou com o Gilson, né? Conta a história. Isso. Conversei com o Gilson. Gilson, é o seguinte, eu quero bateria e percussão nas suas músicas. Você concorda? Eu falei, claro. Então, ele tocou no meu recital de doutorado. O André demonstrou tanta musicalidade, tanto apuro, tanta empolgação com o que a gente estava fazendo, que eu fiquei assim, vem cá, você é nosso. O duo virou um trio, né, nesse sentido. Eu já estava até pensando numa música que é original, Toot Sweet, do Claude Bolling. Já fiquei pensando, eu vou tocar Claude Bolling com esses caras aqui. Que é uma peça para trompete clássico, né? Piano, jazz, você vai ter que tocar com a linguagem de jazz, contrabaixo e bateria. E é uma peça maravilhosa, né, Pedrinho? Toot Sweet, do Claude Bolling, é muito legal. É um grande compositor. Sim, e é muito bem feito, é. Aí eu já fiquei pensando, pô, e se a gente tocasse o Claude Bolling, né? O duo tá virando um trio, né? Difícil, as coisas são difíceis. Eu já toquei dele para flauta, violoncelo, violino. Eu achei bem complexo, mas tudo soa muito bonito. Sim, é uma peça que vai dar trabalho. Eu teria que fazer o recital só para tocar ela, né? Porque ela dá 45 minutos de música, tudo suíte, né, Pedrinho? Mais ou menos isso. Uns 45 minutos de música e tem que trocar de instrumento, o que é pavoroso para mim. Toca uma música no cornet, outra no piccolo, outra no trompetinho dó. É uma maratona para o trompetista, mas... E é uma maratona para você que toca uma nota de cada vez, imagina para o pianista. Mas a gente precisa respirar, né? Vocês também, claro, é fisiológico, mas as dificuldades não são as mesmas, né? É aquela velha pergunta, qual instrumento é mais fácil, qual é o instrumento mais difícil, né? Ninguém está aqui para... É mais fácil, é. Não, eu não acho. Varia de pessoa para pessoa. Professor Pedro. Boa noite, bom vê-los, viu? Na verdade, eu vou aproveitar o relato da professora Patrícia para fazer para ressaltar a importância de trabalhos tal qual esse, né? Sobretudo no Brasil, quando a gente tem no berço de formação dos instrumentistas de metal, trompete, trombone, as bandas de música, né? E as bandas de músicas, elas, para além de um desenvolvimento artístico, essa expectativa, tem uma função social muito grande. Então, essa base, esses fundamentos, né, que às vezes a gente espera, quando a gente vai deparar com um trompetista, e o som não está muito preparado, a ideia musical não está ainda, né, bem aprimorada, são trabalhos como esse, né, que realmente vai fazer com que essa engrenagem se mova e a gente consiga, aos poucos, mudar esse cenário, essa sua percepção, essa inquietação, esse incômodo, né. Então, assim, durante muitos anos, essa experiência desses músicos, né, oriundos de banda, na maioria das vezes, se deu por meio do empirismo, né, da vontade, do desejo de tocar nesses lugares, de se envolver com outras pessoas. E a ideia do desenvolvimento técnico artístico, ele, né, ainda não andava na mesma proporção, né. Mas esse cenário está mudando graças a trabalhos como esse, né, e certamente esse cenário vai mudar. Obrigado, Pedrinho. Acho que a gente tem muita coisa para fazer, né, daqui em diante, como professores de trompete. A gente está em meio a um momento muito adverso, né? Pandemia, um governo que não ajuda muito a universidade, enfim, não vou entrar nesse mérito agora. Mas eu acho que a gente tem muita coisa para fazer. E é combater a desinformação, né, nesse sentido, né, de que os alunos eles aprendam a entender que o instrumento musical da família dos metais ele é um amplificador. É o que o nosso colega Flávio Gabriel fala muito, professor da UFRN. O instrumento ele está ali para amplificar. Então, existe toda uma questão corporal, né, que tem que ser levada em consideração pelo aprendiz, né, pelo músico, o eterno aprendiz que somos, né, todos nós, né, músicos, eternos aprendizes. Mas é isso aí, acho que toda a produção acadêmica tem que se voltar para isso, para um olhar didático, né, mesmo do performer. O performer tem que sim se debruçar sobre os teóricos de educação musical e tentar entender processos formativos
Eu acho que é aí que entra a nossa importância como músico, né, e como promotor de uma transformação social, né, dentro de banda, dentro de igreja, dentro de projeto social, seja lá qual for o laboratório artístico musical, né, mas promover a transformação, que a vida das pessoas melhore, né, é isso.